Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O arrebatamento vai acontecer antes, durante ou depois da grande tribulação? Boa pergunta, né? A Bíblia responde e nós vamos ver juntos aqui no canal. Muitas pessoas que têm chegado agora têm feito essa pergunta para mim. E, na verdade, eu tenho uma playlist aqui no canal com o nome de Arrebatamento, ou O Arrebatamento. É só você estudar, são vários vídeos, tem algumas lives também, a gente responde essa pergunta. Mas é óbvio que eu vou responder aqui também. Só que antes, eu quero trazer uma reflexão para você. É importante sim saber a ordem certa do arrebatamento. Mas mais importante do que isso é saber se você está preparado para ser arrebatado. Essa é a grande pergunta. Por quê? Muita gente se interessa por esse assunto e ainda nem é convertido, ainda nem desceu as águas do batismo, ou até mesmo recebeu o Espírito Santo, ou mal aceitou Jesus, né, Yeshua, o Messias, como Salvador, ainda não recebeu o testemunho. Então, por que dessa preocupação? Primeira coisa que a gente precisa é ter a convicção de que seremos arrebatados. Para ser arrebatado, a gente tem que estar salvo na nossa alma. E para isso, existe algumas coisas. O Messias, né, Yeshua, Jesus, porque ele é o Senhor que veio trazer os mandamentos de Deus. Estavam lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e ele veio trazer de uma forma melhor para que todos nós possamos cumprir. Então a gente tem que aceitar isso e obedecer os mandamentos. Para ser arrebatado, você tem que ser salvo. Então, assim, vamos responder a pergunta. Hoje eu vou usar um texto bíblico apenas. Tem vários, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Desde criança, eu sou filho de pastor, meu pai foi um grande homem de Deus e desde criancinha eu ouvia a palavra do Senhor. Com 4, 5 anos eu já sentia a necessidade de orar, porque eu aprendia isso na igreja. E sim, desde tudo isso, eu sempre ouvi, sempre aprendi que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Não vamos ver as duas testemunhas, não vamos ver o anticristo, muito menos receber a sua marca, é assim que nós aprendemos, mas a Bíblia diz que essa marca, na verdade, quem vai colocar é a besta, que vai fazer todos se curvarem, se inclinarem à estátua do anticristo. Mas vamos lá, então eu aprendi desde criança que a gente não vai ver nada disso. Então, por que eu iria mudar de opinião? Teria que ser uma coisa assim muito profunda. Pois é, e essa coisa profunda que eu estou dizendo é a própria Bíblia, é a própria palavra de Deus. Veja só, meu pai, ele já faleceu, já está com o Senhor, e ele era mas ele não defendia isso. Eu sou pré-tribulacionista e pós-tribulação é uma teoria furada, antibíblica. Não, ele não tinha nada disso. Ele até estava aberto a aprender, mas no entendimento dele, que ele também aprendeu desde criança, o arrebatamento acontece antes. E, na verdade, tanto faz o que meu pai pensava, porque ele não viveu para presenciar o arrebatamento. Agora, ele vai fazer parte da ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitam primeiro, depois os que estão vivos. Aí eles são arrebatados para o encontro com o Senhor. Bom, vamos abrir a Bíblia e ler um texto. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Então é Paulo aqui, o homem que mais falou de forma clara sobre o arrebatamento. O que ele diz? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Que reunião é essa? Alguém aqui, a visão pré, diz o seguinte, que
essa vinda aqui é a segunda vinda do Senhor. Está correto. O problema é que eles classificam que o arrebatamento vem antes para depois vir essa segunda vinda. Gente, aqui está falando da reunião e da vinda do Senhor. Parece ser uma coisa só. Claro que é uma coisa só. Arrebatamento. Então o Senhor vai trazer, ou melhor, ele vai se reunir com o seu povo. Qual que é o propósito do arrebatamento? Eu vou falar aqui, mas nós não vamos ler hoje. Então procura na playlist que tem ensinamentos sobre isso. Mas o propósito é não permitir que os que são do Senhor sofram com a ira de Deus. Na visão pré, a ira de Deus e a grande tribulação é a mesma coisa. Mas na visão pós não é. A ira de Deus é diferente, onde será derramados cálices. Vai ser uma coisa que o povo de Deus não iria suportar. Então, por isso que no arrebatamento vai ser para tirar esse povo e não ver a ira de Deus. A grande tribulação, que eu não vou ler aqui, mas está no Apocalipse, diz sim que o povo de Deus vai passar por ela. Muitos não estarão preparados e com isso vão passar fome, vão passar sede. Quem se preparar possivelmente vai escapar disso. Mas vamos lá, então aqui diz, né, sobre a reunião com o Senhor. O arrebatamento é para isso, é para livrar da ira de Deus e trazer o corpo incorruptível, o corpo glorificado. Não é a lição do vídeo de hoje, mas eu só estou resumindo aqui para você. Vamos continuar no versículo? Então, fala de arrebatamento e da vinda do Senhor. Aos prés, repito, nós respeitamos você, eu fui pré, só que eu peço respeito aqui nos comentários. Se alguém responder sobre o pós e você não concordar, não fica mandando textos longos. Por quê? Senão vai ser deletado. Vamos lá, então nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Aqui o Paulo está dando um alerta. Gente, não fica com perturbação aí na mente de vocês. E ele diz o seguinte: algumas coisas que poderiam fazer com que as pessoas ficassem perturbadas quanto a esse assunto. Vamos lá? Quer por espírito. Vamos lá? Quer por palavra. E quer por epístola. Como se procedesse de nós. Nós quem? Os apóstolos, aqueles que escreveram o Novo Testamento. E ele diz aqui, ó, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Vamos parar? Reunião, vinda do Senhor, dia do Senhor. Do que está falando? Arrebatamento. É tudo um dia só. Então, assim, a gente é arrebatado, primeiro a ressurreição dos mortos, depois os que estão vivos são arrebatados, encontramos com o Senhor nas nuvens, né, no Raqui, ao firmamento. Quem está estudando aqui Gênesis, que também é outra playlist aqui no canal, já sabe o que é o Raqui. Então, nós vamos nos encontrar com ele, receber o corpo glorificado, aí ele desce à terra. Paulo está contando sobre isso e dizendo assim, gente, não fiquem perturbados com esse assunto. Como se nós, os apóstolos, que escrevemos o Novo Testamento, nós mandássemos uma epístola dizendo o contrário do que eu vou dizer aqui. Tá? Em resumo, é isso que Paulo está falando. Eu estou simplificando aqui para vocês. Não se perturbem com o espírito. Eu vi um anjo que desceu do céu e ele disse que o arrebatamento vai ser pré. Estou falando de forma mais clara. Ou então, é bíblico, está aqui na palavra, está escrito. Essas coisas, esses exemplos, né? Ó, palavra, espírito e epístola, que é a carta. E Paulo diz como se nós, os apóstolos, estivéssemos falando que vai acontecer o arrebatamento e agora, e é já. E nós não veremos a grande tribulação. Ninguém é ninguém, tá? Inclui eu e você, ninguém.
de nenhum modo vos engane, não fique enganado, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então vai ter a apostasia. Agora, tem pregadores aí, até esses dias alguém questionou ou comentou numa live, eu fiquei de ver como é que está isso aqui no hebraico. Tá? Eu estudo a Bíblia, o Novo Testamento, o hebraico que foi traduzido do aramaico, né? E sim, estudo um pouco também daquilo que a gente recebe das traduções gregas. Independente se essa palavra apostasia ela teria outros significados, não vai mudar absolutamente nada do que Paulo está dizendo aqui. Então ele diz que não vai acontecer essa reunião com o Senhor, o dia do Senhor, o arrebatamento, sem que primeiro venha a apostasia. E olha agora, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós sabemos que a grande tribulação vai ser aquele período que as duas testemunhas vão pregar. E ao final, vem o anticristo e destrói e mata, né, as duas testemunhas. O anticristo vai fazer isso após 3 dias, com os corpos das duas testemunhas estirados na grande praça, eles serão arrebatados. Até muita gente acha que por causa disso as duas testemunhas na verdade não são duas pessoas, e sim Israel, representando o povo da aliança, e a igreja ou as nações. Por causa disso, eles enxergam que aqui estaria o arrebatamento. Mas vamos perceber que sobre as duas testemunhas está a Bíblia falando de duas pessoas físicas e não ilustrações de povos. Mas vamos lá, vamos prosseguir que depois disso é que o anticristo se manifesta. E qual vai ser o tempo dele? 3 anos e meio. Então, Paulo está nos mostrando que, assim, não vai ter arrebatamento, não vai ter a vinda do Senhor sem que primeiro apareça esse homem da iniquidade, ou o homem iníquo, o filho da perdição. É o anticristo, certo? E aí diz mais, o que ele faz, né, o anticristo aqui, gente, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Isso aqui eu sei como é que está no hebraico, é a palavra Reihal, então é realmente santuário específico do templo de Deus. Quer dizer que aqui está dizendo, né, que o templo, que provavelmente é o terceiro lá de Israel, que ainda não existe, mas está dizendo que ele é de Deus, ele não é dos homens e não é do anticristo. Eu fico com a Bíblia, certo? Então o anticristo vai se assentar no templo de Deus nesse período aqui. Provavelmente o terceiro templo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai vir desta forma, né? Ele vai vir forte. Então vamos lá. Não quero falar muito dele hoje aqui, porque a gente está respondendo a pergunta. Paulo continua, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Quer dizer que ele está, assim, relembrando aos moradores de Tessalônica que quando ele estava lá com eles, ou seja, morava na mesma cidade, ele já tinha ensinado sobre tudo isso. E agora ele precisou escrever outra carta, porque a situação aqui estava um pouco complexa. Muita gente já não queria mais trabalhar, não queria fazer nada. Esse é um dos defeitos da visão pré, tá? Eu respeito quem é pré, tem bastante aqui no canal, inclusive, eu já fui, mas esse é um dos defeitos, dizer tudo o que acontece, Jesus está voltando, mas ao mesmo tempo, nós não vamos ver a tribulação, tá? Pode colocar o chip em mim, pode nanopartícula, pode injetar, não tem problema nenhum, que nós não vamos ver a marca. Quem disse que não? Nós estamos vendo aqui pela Bíblia que é o oposto. O Paulo está dizendo, gente, eu já falei sobre esse assunto e agora eu estou tendo que escrever uma carta.
Por quê? Porque é tanta gente com revelação, é tanta gente distorcendo o que está escrito na Bíblia, e mais naquele tempo tinha os impostores que escreviam cartas em nome dos apóstolos, sendo que eles não eram os autores dessas cartas. E teve muita, né? Vamos lá, e continuando aqui, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, na visão pré, quem detém aqui o anticristo é o Espírito Santo. E aí ele vai ser retirado com a igreja. Não tem nada disso na Bíblia. Então, quem que detém ele aqui? O tempo de Deus. Óbvio que o Espírito Santo está incluso, mas assim, quando o anticristo se manifestar, tem muita gente que vai estar cheio do Espírito Santo, ou seja, ele não se retira para o céu e a terra fica aqui toda sem o Consolador. Nada disso. Mas sim, tem o tempo de apostasia. Já começou, está em andamento. A nossa geração foi criada na igreja, nós oramos, nós buscamos a Deus. A geração após a minha, dos meus filhos, talvez dos meus netos, eles já têm preguiça de ir para a igreja. Ah, vamos assistir culto online. E logo, logo, quais as plataformas que vão entregar os cultos online? Tá difícil para eu pregar a palavra, falar de escatologia aqui nessa plataforma, nesse canal, mas eu estou lutando. Mas vamos lá, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Trata-se aqui de uma pessoa que está detendo o anticristo, é o Espírito Santo. Gente, não é o tempo de Deus. Então, quer dizer, o tempo de Deus, o Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus, claro que ele está ali, mas não da forma como estão pregando. De qualquer forma, ainda que seja o Espírito Santo, não anula o fato de que nós veremos, nós os que estivermos vivos, veremos sim o homem do pecado se manifestar, porque ele vem antes do arrebatamento da reunião com o Senhor. Está claro aqui. Nós podemos pegar muitos outros textos da Bíblia, mas não tem como distorcer o que está nesse texto. Olha só. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus, Yeshua, matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Quer dizer, ele não vai ter poder contra o Senhor. Aqui o termo é usado sopro da boca. Quem acompanha o canal, nós lemos outros textos bíblicos que fala espada que sai da boca. Tem um outro texto que fala que é fogo. Então quer dizer que é uma coisa muito poderosa. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. É isso, que o anticristo vai fazer. Ele vem com o poder de Satanás, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora, gente, eu vou pular alguns versículos aqui para o vídeo não ficar tão longo, que eu acho que já está. Mas olha algumas recomendações importantes, sendo você pós, pré ou meso. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, você é escolhido. Olha que benção. Desde o princípio para a salvação. Quem é salvo vai ser arrebatado, se estiver vivo até lá. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o que a gente tem? A coisa mais importante é ser salvo, e a salvação está aqui, ó. Santificação do Espírito, Espírito Santo, e fé na verdade. Precisamos ter fé. 3 coisas a gente precisa ter: a fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o amor, mas a gente tem que ter os 3, e a fé é extremamente importante, e Paulo está dizendo aqui. E o último versículo de hoje: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Quer dizer que até as tradições, e naquele tempo, as igrejas não judaicas
que é o caso de Tessalônica, aprendeu tradições judaicas boas, né? Paulo está dizendo para eles guardar isso aí, seja por palavra, seja por epístola nossa. Claro, né, os primeiros discípulos de Jesus, ou os primeiros cristãos, na verdade eram judeus que se converteram a Jesus, judeus nazarenos, judeus messiânicos. Bom, gente, concluindo esse vídeo, nós veremos sim, se estivermos vivos até lá, porque o tempo pertence a Deus, estamos cada vez mais próximos, mas assim, o arrebatamento não é iminente, ele é rodeado de sinais que foram revelados na Bíblia. Veja só, alguém uma vez me disse o seguinte, você crê que vai passar pela tribulação? Então, boa tribulação para você, boa tribulação para o Senhor, né? Como se o fato de eu crer no pós e de repente ser pré anulasse o meu arrebatamento. Eu fico com a palavra, devemos estar na Bíblia, sempre. Por que então que é importante saber a verdade, que é a questão do pós-tribulação? Você está preparado, provavelmente vai estocar alimento, vai procurar um lugar para viver, autossustentável. É isso. De fato, está escrito no Apocalipse que muitos vão ter sede e fome, né? Vão sofrer. Por quê? Porque não se prepararam. Então, o preparo é muito importante, mas devemos estar, como a Bíblia diz, firmes, inabaláveis no Senhor e com muita fé. Só mais um recado, inclusive para quem está chegando agora no canal, se você gosta desse assunto, se inscreva. O recado é, não devemos ter medo da grande tribulação. Se estivermos preparados, o Senhor vai nos guardar e nos proteger de todo o mal. E é isso que eu falo aqui no canal. Eu não vou muito para o lado sensacionalista. A gente tem que ter, sim, dentro de nós um alerta. Então, a gente retém o que é bom. Está acontecendo isso, estão implantando tal coisa. Sim, vamos reter o que é bom e orar no Espírito Santo para saber se é de Deus, se não é, se a gente pode ou se a gente não pode. Mas o canal aqui não te deixa para baixo, te deixa preparado para enfrentar esses dias difíceis que virão, mas que com certeza o Senhor vai nos proteger. Então se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e que o eterno Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.